Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos para darmos sequência ao nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Hoje o item a ser estudado é fatalidade. Questão 860. O homem, por sua vontade e por seus atos, pode fazer com que os acontecimentos que deveriam ocorrer não ocorram, e vice-versa? Vamos lá para mais uma resposta. Ele o pode, desde que esse desvio aparente possa se harmonizar com a vida que escolheu. Ademais, para fazer o bem como o deve ser, e como isso é o único objetivo da vida, pode impedir o mal, sobretudo aquele que poderia contribuir para um mal maior ainda. Ou seja, no cumprimento de uma de um certo dever, falhar e a falha se expandir de forma a você acumular mais e mais débitos, para outra vida. Evoluiu não, permaneceu estagnado na sua evolução. Porém, a dívida aumentou. Por exemplo, uma pessoa que foi um pistoleiro. Por que ele era um pistoleiro? Porque ele matou uma pessoa, não sentiu remorso, e alguém chamou ele para fazer esse serviço para matar outra pessoa, ele fez sem remorso nenhum, e aí na outra vida ele vai ter uma punição por essas ações, certo? Para que ele entenda e tenha respeito pela vida do próximo. Então ele vai estar mergulhado aí numa vida onde deve fazer um monte de caridade, ajudar um monte de pessoas para poder se livrar desse karma, ou se livrar dessa dívida. E aí essa pessoa, num dado momento, se recusa a ajudar determinado grupo de pessoas e pratica um mal sobre aquelas pessoas. Conclusão, aquela dívida não foi paga. Poderia estar no caminho de pagar, mas não foi paga, porque ele, dentro dele, renovou aquele instinto criminoso dele e tornou a praticar. E aí, portanto, ele vai simplesmente aumentar a sua dívida. Creio eu nisso. Questão 861. O homem que comete um homicídio sabe, ao escolher sua existência, que se tornará um assassino? Resposta: não. Ele sabe que, escolhendo a sua vida de luta, há a chance para ele de matar um dos seus semelhantes, mas ignora se o fará porque há quase sempre nele uma deliberação antes de cometer o crime. Ora, aquele que delibera sobre uma coisa está sempre livre para fazê-la ou não. Seu espírito sabia, de antemão, que, como homem, deveria cometer um homicídio, é que isso estava predestinado. Sabei, pois, que não há ninguém predestinado ao crime, e que todo crime, ou todo ato qualquer, é sempre o resultado da vontade e do livre-arbítrio. De resto, confundis sempre duas coisas bem distintas: os acontecimentos materiais da vida e os atos da vida moral. Se algumas vezes a fatalidade é nos acontecimentos materiais cuja causa está fora de vós e que são independentes da sua vontade. Quanto aos atos da vida moral, elas emanam sempre do próprio homem, que tem sempre, por conseguinte, a liberdade de escolha para esses atos, pois jamais há fatalidade. Então veja que foi mais ou menos o que eu estava falando na questão anterior, só que de uma maneira muito mais elegante,
Questão 862. Há pessoas para as quais nada sai bem e que um mau gênio parece perseguir em todas as empreitadas. Não há nisso o que se pode chamar fatalidade? A fatalidade, se quiseres chamar assim. Ela, porém, prende-se à escolha do gênero da existência, porque essas pessoas quiseram se experimentar, quiseram ser experimentadas por uma vida de decepção, a fim de exercitar a sua paciência e sua resignação. Entretanto, não creiais que essa fatalidade seja absoluta. Frequentemente, ela é o resultado de um caminho falso que tomaram e que não está em relação com sua inteligência e suas aptidões. Aquele que quer atravessar um rio a nado sem saber nadar tem grande chance de se afogar. Assim é na maior parte dos acontecimentos da vida. Se o homem não empreendesse senão coisas compatíveis com as suas faculdades, ele teria êxito quase sempre. E que o que o perde é o seu amor próprio e sua ambição que o fazem sair de seu caminho e tomar por uma vocação o desejo de satisfazer certas paixões. Ele fracassa e a culpa é sua. Mas, em lugar de tomá-la sobre si, prefere acusar a sua estrela, né? Tal seria um bom operário e ganharia honrosamente sua vida, que seria um mau poeta e morreria de fome. Haveria lugar para todos se cada um soubesse se colocar em seu lugar. 863. Os costumes sociais não obrigam frequentemente um homem a seguir tal caminho antes que outro, e não está ele submetido ao controle da opinião pública na escolha de suas ocupações. O que se chama respeito humano não é um obstáculo ao exercício do livre-arbítrio? Resposta: são os homens que fazem os costumes sociais e não Deus. Se submetem a eles é porque isso lhes convém e o fazem por um ato de seu livre-arbítrio, visto que, se o quisessem, poderiam libertar-se deles. Nesse caso, por que se lamentar? Não são os costumes sociais que devem acusar, mas seu tolo amor próprio, que os fazem preferir morrer de fome a derrogá-los. Ninguém lhes levará em conta esse sacrifício feito à opinião pública, enquanto que Deus terá em conta o sacrifício de sua vaidade. Isso não quer dizer que seja preciso enfrentar essa opinião sem necessidade, como certas pessoas que têm mais de originalidade que de verdadeira filosofia. Há tanto contrassenso em tornar-se objeto de crítica ou mostrar-se como um animal curioso, quanto há de sabedoria em descer voluntariamente e sem murmurar, quando não se pode manter-se no topo da escada. Questão 864. Se há pessoas às quais a sorte é contrária, outras parecem ser favorecidas, porque tudo lhes sai bem. A que se prende isso? Resposta: frequentemente é porque elas sabem escolher melhor, mas isso pode ser também um gênero de provas, pois o sucesso as embriaga e confiam-se ao seu destino, pagando, no geral, mais tarde esses mesmos sucessos por cruéis reveses que poderiam evitar com a prudência. Questão 865. Como explicar a chance que favorece certas pessoas nas circunstâncias em que nem a vontade nem a inteligência interferem? O jogo, por exemplo.
Resposta. Certos espíritos escolheram antecipadamente certas espécies de alegria. A chance que os favorece é uma tentação. Aquele que ganha como homem perde como espírito. É uma prova para seu orgulho e sua cupidez. Questão 866. A fatalidade que parece presidir aos destinos materiais de nossa vida seriam, pois, o efeito de nosso livre-arbítrio? Resposta. Tu mesmo escolhestes a tua prova. Quanto mais rude ela for e melhor a suportares, mais te elevarás. Aqueles que passam sua vida na abundância e na felicidade humana são espíritos frouxos, que permanecem estacionários. Assim, o número de infortunados sobrepuja em muito a dos felizes deste mundo, já que os espíritos procuram, na maioria, a prova que resulte a mais frutífera. Eles veem muito bem a futilidade das vossas grandezas e das vossas alegrias. Aliás, a vida mais feliz é sempre agitada, sempre perturbada. Não o seria senão pela ausência da dor. Última questão desse item. De onde vem a expressão nascer sob uma feliz estrela? O espírito responde: velha superstição, que ele grava as estrelas ao destino de cada homem. Alegoria que certas pessoas têm a tolice de tomar ao pé da letra. Aqui a resposta, né, do espírito foi meio que, não sei, talvez para o século XIX, né? Nascer sob uma feliz estrela como sendo uma dedicação a alguma estrela, né, brilhosa, tá? Mas é o sentido figurativo que está aqui em questão, né? Ser uma pessoa que nasce com sorte, né? E aí ele está dizendo que, voltando, a resposta anterior foi mais interessante, né? Está falando lá que os espíritos, muitos nascem na felicidade, na abundância, e são espíritos frouxos, porque eles não sofrem nenhuma depuração aqui na vida, né? Aqui o sofrer é aquilo que vai fazer a depuração do espírito, e na maioria das vezes quem escolhe esse sofrimento é o próprio espírito, né? É a própria prova que ele escolhe para, vencendo, suba alguns degraus aí na sua evolução moral. É muito inteligente isso, e aí a gente pode pensar que nesse raciocínio que você escolhe a prova para levar-se a um patamar maior, porque você vai se livrar de um monte de coisa, você vai acabar chegando na situação da missão. Né? O que é a missão? O que é um espírito missionário? É aquele que aceitou ou escolheu a prova de vir para a Terra, né, para um plano, para a terceira dimensão aqui, né, para ajudar o próximo de uma maneira muito, mas muito, muito maior. Né? São os grandes membros aí das grandes seitas, né? A gente pode pegar todos eles aí, colocar aí, lá desde Hermes o Trismegisto, Krishna, né? Zoroastro, né? E aí você vai tendo um monte aí, até chegar em Jesus, em Buda, Jesus, e aí você vê mais para tantos outros missionários que vieram depois dele, que realmente vieram para conduzir grandes massas de pessoas ao caminho certo, né? E obviamente ele fala aqui que a dor, o sofrimento, né, é o que vai ajudar a depurar bastante o espírito das pessoas. Então todos aqueles que se prontificaram a ser apóstolos de Jesus, que resolveram segui-lo, né, todos passaram por provas de vida, né, que realmente os marcaram,
levaram à morte, né, por conta, obviamente, da maldade das pessoas, da inconformação dos poderosos com relação a essas mudanças sociais. Eles foram bastante perseguidos, né, e todos eles tiveram morte dolorosa. Então, provavelmente, isso tudo os fez, né, serem evoluídos. Isso não os impede de voltar, né, de voltar para uma missão ainda de resgate ainda maior. Né? Tudo vai depender das suas vontades, das suas escolhas. Precisam? Provavelmente nenhum deles precise, né? Mas todos eles podem ter feito. E pode já ter acontecido. Né? Pode ser que, por exemplo, um grande espírito moderno, eu não vou ficar citando o nome, mas um grande espírito moderno que conduziu muitas pessoas ao sucesso, já tenha sido propriamente até um desses apóstolos, né, que tivesse voltado aqui 2000 anos depois. Bom, gente, deixa seu like, né? A gente precisa desse like para que esse vídeo seja oferecido a mais pessoas, né? Se as outras pessoas não vão assistir, é problema delas, mas seja oferecido às outras pessoas, né? Você fazendo isso, você estará também contribuindo, não só comigo, mas também com as falas dos espíritos, tá? Vejo vocês no próximo capítulo. Quando tchau, tchau. você acordar, comece bem o seu dia, deve a tristeza tirar, e por somente alegria